Está entrando no ar. Pelas ondas da Rádio Universitária da UFRR 95,9. O programa Por Dentro da Ciência. Uma iniciativa do Departamento de Física da UFRR, com a participação de professores e alunos. Um programa que vai abordar as ciências naturais e humanas de forma pedagógica, contribuindo para uma educação científica no estado de Roraima. Programa Por Dentro da Ciência. Bom dia, ouvintes, estamos no ar com o programa Por Dentro da Ciência. Programa que vai ao ar todas as terças, a partir das 10 horas, nas ondas da 95.9 FM, Rádio Universitária. Na apresentação, eu, o professor Roberto Câmara, e o professor Luiz Henrique, do Departamento de Física. No estúdio, temos o apoio do operador de som Leonardo Paixão, que é aluno do curso de Física da UFRR. Na direção de programação, nosso amigo Felipe Reis. Bom dia, professor Luiz Henrique. Bom dia, Roberto. Bom dia, ouvintes. Hoje vamos dar continuidade a um assunto tão interessante que é matemática. Bom dia, professor Gilson. Bom dia, professor Roberto. Bom dia, professor Luiz. Professor, a gente teve no programa anterior, entrevista do nosso colega de universidade, seu colega de departamento, professor Lindeval. Abordamos o tema de matemática. Professor, deixa eu começar a nossa conversa. No programa passado nós tivemos aqui um colega seu do departamento, o professor Lindeval, trabalhou com geometria diferencial. E parece que o senhor também trabalhou na sua formação, no seu mestrado, também nessa área, né? Daria para o senhor falar um pouco do que o senhor fez, do seu mestrado, do seu doutorado? Sim, no meu mestrado, né? Eu também trabalhei com geometria diferencial, e que é uma área, né, que junta a geometria com o cálculo, já que são áreas adjacentes. E o que eu trabalhei foi voltado um pouco para a geometria hiperbólica. E um fato curioso em relação a isso é que eu estava num evento em Nova Friburgo, Rio de Janeiro, onde peguei uma carona com o ilustre professor lá da USP, o Carlos Tomei, que ele é da Sociedade Brasileira de Matemática. E aí ele perguntou o que é que eu estudava. E eu falei que estava estudando um pouco, estava começando a conhecer a geometria hiperbólica. E eu sei que durante quase toda a viagem de Nova Friburgo ao Rio, ele falou que tinha interesse em conhecer essa área e, na verdade, acabou dando um show de conhecimento, onde ele começou a falar da importância dessa geometria no GPS, porque a gente sabe que a geometria euclidiana ela tem como a menor distância. Só um instantinho, vamos explicar, porque os nossos ouvintes, a maioria são leigos, né? O que é essa geometria hiperbólica, o que é a geometria euclidiana? Explica um pouquinho pra gente antes de... Bom, essa geometria euclidiana é aquela que nasceu lá 3 séculos antes de Cristo, onde o Euclides, que foi um fenômeno na verdade durante toda a história, e ele acabou formulando a geometria no geral, pelo menos... Aquela geometria que a gente está acostumado a estudar na escola? Isso, exatamente. Por exemplo, a menor distância entre 2 pontos é dada por um segmento de reta. Então essas coisas todas, elas já têm um tempo muito... Ou seja, isso é antes de Cristo. E aí o que acontece é que a gente vê que existe outras geometrias. E uma que ficou famosa é essa hiperbólica. E qual a característica dessa hiperbólica para a gente comparar com a euclidiana, que é a que a gente, como o professor Luiz Henrique falou, estuda na escola? Pronto. É porque na euclidiana, a menor distância entre 2 pontos é um segmento de reta. Só que no nosso dia a dia, se a gente for observar, a gente nunca anda em linha reta. Então ela é uma geometria extremamente importante, a euclidiana, só que ela desconsidera esses detalhes. Então vem a geometria hiperbólica e ela mostra que essa menor distância também pode ser feita sobre um arco. E aí é onde entra a parte interessante, que
não necessariamente essa menor distância seria via uma linha reta. Aí a gente teria que entrar numa questão que aí é mais complicada, que seria falar de métrica, e aí eu acho que aqui os ouvintes certamente... Mas aí o senhor falou que essa geometria hiperbólica é utilizada, por exemplo, em GPS. Certo. Mas o GPS eu sei que é uma triangulação entre satélites. Não seriam linhas retas entre a posição onde você está e o satélite? Onde é que estaria a geometria hiperbólica aí? Que não... digamos assim, que substituiria a euclidiana. Onde é que ela não serviria a geometria euclidiana aí? Que eu não consigo entender. Aí realmente já começa uma parte um pouco delicada, porque aí a gente já está começando até a discutir sobre, de fato, o funcionamento de um GPS, que aí eu não teria propriedades assim para discutir nesse sentido, mas o que ficou relativamente claro é que essa geometria, a hiperbólica, para fazer esses ajustes, entendeu? Para nos dar uma resposta mais rápida, ela seria mais eficiente que essa euclidiana. É mais ou menos nesse sentido. Até porque a euclidiana, ela acaba sendo um caso particular da geometria hiperbólica. Porque lá tanto você considera um segmento de reta, e aí seria euclidiana, como esses arcos. Quais são outros tipos de geometria que o senhor poderia citar? Euclidiana, hiperbólica, que mais outras? Assim, porque assim, no momento teria essa euclidiana e a não euclidiana. E aí essa não euclidiana seria essa hiperbólica. Agora, outros tipos, nesse momento, não se recorda. Isso. E aí estava falando que o professor lá da USP deu um show sobre geometria hiperbólica. Que mais detalhes ela tem de tão bonito que lhe chamou a atenção de estudar essa área? E mais ainda, que aplicações ela teriam assim que seria interessante para os nossos ouvintes conhecerem? Olha, veja só, é porque aí a gente já começa a entrar nesse detalhe de uma matemática, digamos assim, que de alto nível. Aí para a gente ver a importância dela, a gente teria que primeiro ter uma noção de métricas e ver como é que porque ela é importante, digamos assim, para fazer com que a matemática em suas aplicações ela acabe ficando mais simples. Mas aí a gente está falando de uma coisa relativamente... Então, quer dizer, na verdade ela serve para facilitar outras áreas da matemática que por sua vez teriam uma aplicação mais prática. Mais práticas. Agora, nesse momento, essa matemática mais simples, ela também já é uma matemática um pouco avançada, entendeu? Não seria, digamos assim, como se a gente fosse pensar numa aplicação dessa geometria para, por exemplo, nos ajudar na decisão de compra de alguma mercadoria, coisa nesse sentido. Aí realmente ela não vem, ela é mais útil para a gente trabalhar quando se trata de matemática avançada mesmo. Um exemplo bem prático que a gente vê nos cursos de cálculo o aluno pergunta: para que eu estou estudando cálculo? Um exemplo bem prático, como eu comentei e o Lindeval lembrou no programa anterior, eu otimizar um problema. Ele disse que sempre dá o exemplo, cálculo 1, de otimizar como arrumar caixas pequenas dentro de uma caixa. O exemplo prático, então, que a gente pode dizer para os ouvintes da geometria hiperbólica é o GPS. Um dos, né? Isso, exatamente. E aí, fora isso, realmente, ela já começa a ficar assim, mais sofisticada. Aí, para fazer com que o ouvinte entenda a importância disso, aí a gente teria que falar de conceitos básicos dessa matemática, entendeu? E aí realmente foge um pouquinho de uma discussão nesse primeiro momento, se o objetivo é que o aluno entenda. Mas ficou claro, quer dizer, na verdade você está utilizando essa matemática para facilitar o entendimento de outras áreas da matemática. Exatamente. Bom, eu acho que isso aí já... E aí o que eu vejo em relação a essa matemática avançada, que foi onde até me desestimulou um pouquinho quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a entender, porque por um lado a gente vê que o Brasil, com o Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, que é uma referência internacional na América Latina, tanto pela excelência da sua pesquisa,
como pelo seu papel na formação de jovens cientistas, na difusão da matemática. E aí a gente olha e vê que o Brasil hoje realmente não deixa a desejar em termos de matemática de alto nível. E em contrapartida, a gente olha para o ensino da matemática no Brasil e aí não precisa ir muito longe para ver que, de fato, a realidade é muito crítica. E a gente pode analisar isso muito facilmente olhando os resultados dos sistemas de avaliações de rendimento escolar. Não, e deixa a gente triste. E aí, Gilson, eu peço desculpa para eu lhe cortar um pouco, porque eu fiquei curioso. A gente vai tocar nesse assunto ainda no programa de hoje. Eu fiquei curioso que você falou um pouco aí que ficou desestimulado, mas deu o exemplo do IMPA. Você fez graduação, licenciatura ou bacharelado e mestrado aonde? A minha graduação foi em licenciatura em matemática na Universidade Estadual de Santa Cruz, UESC, fica em Ilhéus, Bahia, e o mestrado pela Federal da Paraíba, lá em João Pessoa. Porque é interessante falar nisso, aí eu faço o link com o ensino que você estava falando, que muitas vezes a gente tem um professor que estimula a gente a seguir aquela carreira, né? E aí você tem experiência na Bahia de fazer a licenciatura e vai para Paraíba fazer um mestrado. E tem essa ligação da qualidade da matemática. Você fazendo um mestrado lá na Paraíba, a qualidade da matemática difundida pelo IMPA. Você trabalhou na Paraíba especificamente com o quê? O que é que você tratou no seu mestrado, na sua tese? Porque foi uma questão de... eu te dou aqui, por exemplo, uma curvatura, entendeu? E aí você me dá uma função cujo gráfico tem aquela curvatura, entendeu? E aí voltando mais para essa questão também que a gente meio que explorou do espaço hiperbólico, como é que isso funcionaria? Vou dar um exemplo comum para os nossos ouvintes. Eu lhe dou uma parábola, por exemplo, e forneço para você também uma equação de segundo grau cujo gráfico é uma parábola. Então eu lhe dei o gráfico e lhe dei a equação. Você tratou mais ou menos com isso. Exatamente. Só que, na verdade, o que acontece é isso mesmo. Só que aí para uma situação mais geral. Mas é isso. E aí voltando à questão, quando eu falo que eu fiquei meio desestimulado, foi nesse sentido que hoje a gente olha a matemática lá a todo vapor e o ensino da matemática deixando a desejar. Então foi onde eu vi que eu poderia recuar um pouco e ajudar os professores em sua formação de forma a tentar resgatar essa matemática do ensino básico para que no futuro talvez aí a gente tenha um equilíbrio melhor em relação à difusão da matemática, em relação ao melhoramento no ensino e aprendizagem da matemática. Então quer dizer que atualmente o seu foco do trabalho é então na melhoria do ensino da matemática? Você deixou de lado um pouco esse estudo da geometria diferencial? Exatamente. E eu fui motivado por isso exatamente porque a matemática ela está a todo vapor. Tem pesquisadores de altíssimo nível trabalhando nesse sentido. E enquanto a gente vê alunos chegando à universidade tendo dificuldade em somar frações, por exemplo. E Gilson, você disse que teve aquela vontade de trabalhar com matemática, ficou um pouco desanimado e se preocupou com a formação. Nessa tua experiência de formação, o que você atribuiria ao pouco interesse pela matemática ou aquela ideia passiva que a sociedade tem que matemática é difícil? Eu estava escutando a Rádio Nacional anteontem e durante uma reportagem a repórter fez um comentário sobre matemática. Aí antes de fazer esse comentário sobre matemática, ela introduziu o assunto com a apresentadora da seguinte forma: agora eu vou dar uma informação sobre um assunto que eu não gosto. Eu tenho certeza que você também não gosta. Matemática. Olha o que descobriram. Ou seja, já tem essa ideia de que não se gosta de matemática. Aqui você que trabalha
com a formação, atribui essa, uma palavra bem forte, ojeriza que as pessoas têm à matemática? Infelizmente, as pessoas começam dizendo que os brasileiros já nascem sem vocação para aprender matemática. E, na verdade, se a gente for analisar com cuidado, a gente tem que ver que nós, professores de matemática, temos uma responsabilidade muito grande em relação a isso e uma culpa muito grande pelas pessoas acreditarem nisso. Porque o que eu vejo, isso é meu entendimento, é que quando a gente vai estudar matemática, a gente tem dois caminhos. Um é aplicação de fórmula e o outro é o raciocínio lógico. Então, quando a gente vai pelo caminho que de fato é exigido na matemática, que é você explorar esse caminho do raciocínio lógico, aí realmente dá mais trabalho, só que a coisa é muito mais prazerosa, é muito mais divertida. Só que quando a gente vai nesse caminho, que infelizmente é o que é mais praticado, que é na aplicação da fórmula, aí a coisa fica bem mais complicada porque você perde o brilho da matemática. E aí o aluno, a pessoa que está estudando, chega a acreditar que ou ele aprende aquilo ou ele vai ser reprovado. Mas em nenhum momento ele vê que a matemática, ela é uma dedução, ela é uma... Você precisa raciocinar corretamente para que a coisa funcione. Mas deixa eu dar uma de advogado do diabo. Eu, desde o do meu ensino médio, que eu sabia que eu queria ir para a área de exatas. Eu sempre me dei muito bem em matemática. Estudei nas melhores escolas lá de Recife. Mas na universidade, eu até comentei no programa do Lindeval, eu paguei uma disciplina da matemática que eu desisti. EDO. Por quê? Porque era um grau de abstração necessário, mas tão alto que realmente chegou um momento que eu não conseguia entender nada. Em modéstia à parte, minha base matemática é muito boa. Então, será que talvez o problema não seja só na matemática? Será que vocês não teriam que fazer um trabalho um pouquinho mais, sei lá, com outro enfoque, buscar outros caminhos para facilitar também a vida do o entendimento da matemática? Aí é nesse sentido que eu comecei falando desses dois caminhos. Porque a partir do momento que a gente identificar o que é que está acontecendo, aí é mais fácil a gente começar a pensar em ações para mudar essa realidade. Mas aí é que a gente precisa fazer essa análise. Nós, professores de matemática, a Universidade Federal, a Estadual, o Instituto, os professores no geral, todos que estamos envolvidos com a matemática. Gilson, deixa eu insistir e ser o assistente do advogado do diabo aqui. Você não acha que é teorizar muito um problema que se arrasta em todo nível que a gente encontra? Como o professor Luiz Henrique falou, ele tinha essa vocação para exatas, mas ele mesmo reconheceu que a abstração em lidar com o assunto é muito grande. Quer dizer, e a gente, como você está falando aí, a gente já sabe que o problema é esse, estudar e tudo mais. Não é teorizar muito um problema que tem tanto tempo que existe e a gente só teoriza e não resolve? Pois é, mas aí a gente volta para aquela velha questão. Esse é o que é que de fato está acontecendo. E aí a gente tem que meio ver e realmente não apenas ficar nessa questão teórica, mas partindo de por que é desse jeito, entendeu? Por que é desse jeito? E aí a gente tem que ver, por exemplo, tem pesquisadores como o Daniel, que é da Psicologia Cognitiva da Universidade Federal de Virgínia. Ele diz que todos são aptos a aprender matemática, mas sendo ela uma disciplina abstrata, é mais difícil de ensinar que as outras. Aí a gente volta para exatamente o que eu acabei de falar, né? Isso, pois é. Aí a gente volta para o início, os professores, os colegas que trabalham com os alunos do 1º ao 5º ano, que são responsáveis pelos conteúdos de todas as disciplinas. Então, como é que a gente vai, por exemplo, cobrar desse colega que ele tem que trabalhar todas as disciplinas com crianças, que a gente sabe que é uma outra particularidade, e a gente vai cobrar determinadas ações que a matemática exige,
já que se para ensinar português eu vou pensar de uma forma, para ensinar matemática eu vou pensar de outra, e aí você cobra isso de um colega que tem todas as disciplinas para ele trabalhar. O que me parece, professor, é que está faltando você ensinar o como pensar. Você acabou de dizer que a gente, para estudar português, pensa de uma forma, para estudar matemática, a gente tem que pensar de outra forma. Mas se a gente não souber como é essa forma, a gente não tem como pensar. Pronto. Tá eu acho que aí é que está a grande dificuldade. E aí eu até tenho uma iniciativa minha, de fato, que eu não sei se a gente pode falar agora, que é em relação a esse Sou Mais Matemático. Deixa eu só insistir um pouco, Sim. A gente vai entrar nesse detalhe aí, que você tem uma experiência muito bonita mesmo desse Sou Mais. Você é um cara que fala e age, não fica só no campo da teoria. O que eu tô achando curioso é que na sua fala você começou a falar um pouco a gente está falando do problema do ensino de matemática no Brasil. Você começou a falar um pouco no sistema, mas você não insistiu. Você não acha que o sistema é responsável por uma grande parcela de culpa desse problema com a matemática, com as ciências exatas, não? Sem dúvidas. Só que a questão toda é essa. Para a gente cobrar do sistema, digamos assim, a gente tem que ver onde é que nós estamos precisando do sistema. Entendeu? E aí a gente tem que ser muito claro em relação a isso. Por exemplo, se a gente for olhar os números do Programa Internacional de Avaliação de Alunos, o PISA, a gente vai ver que é assustador os resultados que estão lá. Entendeu? Então aí a gente vai cobrar de um sistema que a gente quer mudar essa realidade. Os resultados do Brasil ou o resultado mundial? Porque o PISA é mundial, né? Não, pois é, o resultado do Brasil nesse sistema. Por exemplo, no ranking de 65 países, você vê que o Brasil está no 58º lugar, ficando atrás de países como Chile, Argentina, México, a Colômbia. Então, assim, aí a gente vê esses resultados e aí a gente meio que ignora. Então, nós que estamos envolvidos com a matemática é que tem que chegar para os poderes que tem como nos ajudar e falar, olha, a realidade é essa e a gente está precisando disso para mudar essa realidade. Caso contrário, aí pronto, tá aí, eu falando um pouco sobre números. O ano passado, agora, recentemente, a gente teve a Olimpíada Internacional de Matemática. No ranking de 111 países, ficamos no 37º lugar. O ano passado, no ranking de 115 países, ficamos no 15º. Então, houve uma mudança muito grande. Será que nós da área, será que a gente tem noção do que é isso? Quantos de nós, professores de matemática, estamos sabendo dessa informação? Aí é onde eu digo, o sistema ele tem uma parcela muito grande de culpa, isso é fato. Só que nós que estamos na área, a gente não está dando a devida importância, a gente deu importância para o 7-1. Agora, o fato dessa queda ter acontecido, se até nós ignoramos, o sistema ele vai ignorar também. Será que não é uma queda muito pontual, não? Se você pegar simplesmente 2 anos seguidos, é muito pouco para você perceber uma tendência. Será que não é pontual, não? Não, mas eu dei o exemplo só de 2 anos, entendeu? Se a gente for olhar, por exemplo, os resultados que a gente vem tendo, aí a gente vai ver que, de fato, eu peguei 2 anos. Só que, se a gente for olhar os anos anteriores, isso é uma realidade. E para a gente mesmo, independente, tudo bem, vamos imaginar que isso seja uma coisa pontual. Aí, todos nós sabemos, o ouvinte sabe, que como é que está a nossa realidade do ensino da matemática, entendeu? Esquecendo até números. A gente sente que a coisa não vai bem. Não, isso a gente vê no nosso dia a dia. Eu e o professor Roberto, como professores de física, eu pessoalmente, que dou uma disciplina muito do começo do curso, eu vejo alunos praticamente semi-analfabetos em matemática. Como você disse, literalmente não sabem fazer contas com fração. Pois é. E aí, o que eu vejo, por exemplo, devido ao BMEP, eu acabo indo às escolas. Então, eu vejo os colegas da matemática fazendo um esforço danado. Todo mundo está trabalhando, não é que as pessoas cruzaram os braços. Agora, a gente precisa fazer uma reflexão para ver se essa nossa energia
não está sendo em vão. É nesse sentido... Se a forma de tanto trabalhar está valendo a pena? Exatamente, porque assim, o professor ele vai para a aula, ele cumpre sua tarefa, dá sua aula, agora só que o reflexo disso é igual um produtor, nesse momento agora ele começa a plantar, fez tudo ali direitinho e não está dando frutos. Ou seja, ele vai desse jeito até quando continuar dessa forma? Então, na matemática, eu acho que a gente está meio que fazendo isso. E a tendência que eu vejo é piorar. Você está ouvindo Por Dentro da Ciência, programa semanal que aborda tema do Departamento de Física da UFRR. Todos os dias, ela entra na sua casa, sem demora. Acompanha você no táxi, no trabalho e na rua. Leva informação, cultura, cidadania e muita música. Assim é a FM 95,9, uma rádio pública que fala a sua voz. Ouça, participe. A Universitária FM está a serviço da sociedade. Você está ouvindo Por Dentro da Ciência, programa semanal que aborda tema do Departamento de Física da UFRR. Gilson, e quais as iniciativas que a Sociedade de Matemática tem feito para tentar mudar essa realidade do interesse pela matemática? Bom, aí a gente pode até começar falando do PAPMEN, que é o Programa de Aperfeiçoamento de Professores do Ensino Médio. São 2 encontros anuais, um na última semana de janeiro e outro na última semana de julho. A gente aderiu a esse programa, então todo ano temos 2 encontros. Onde são esses encontros? Acontece aqui na UFRR, sendo que pela manhã as aulas são ministradas no Rio de Janeiro e aí a gente, através da videoconferência, acompanha aqui. Então é um encontro nacional, não é só aqui em Roraima que acontece, é no país todo. Exatamente. E aí a gente acaba na manhã assistindo aula através da videoconferência e aí a lista de exercício é trabalhada à tarde. Então isso acontece durante toda a semana. Vocês também na matemática são pioneiros nos mestrados profissionais, né? Tu poderia falar um pouquinho pra gente? Bom, hoje a gente tem, né, o Profmat. E, na verdade, esse Profmat saiu exatamente desse PAPMEN, onde, nesse trabalho, que a gente sempre aplica uma avaliação no final do curso, e aí eles pegaram essas avaliações, fizeram um relatório e conseguiram aprovar esse mestrado, porque eles viram, diante do que foi feito, que realmente precisava dar uma reciclada nos professores, isso não só nos professores, a gente sabe que toda a área precisa de uma reciclagem, e isso caiu, assim, foi de fato Você tem ideia de números, Gilson, de quantos vocês já formaram no Profmat? Olha, eu precisamente não, mas eu acho que por volta de uns 10 aqui. Mas esse número eu tenho dúvida, mas assim, por volta de uns 10. E vocês têm mais algum outro trabalho nessa área de reciclagem, de melhoria e de qualidade de ensino? Olha, assim, aí em se tratando de matemática no geral, a gente tem alguns eventos, que aí, uns nacionais, por exemplo, a UBMEP, que é dirigida aos alunos do 6º ao 9º ano do ensino fundamental. A gente vê propaganda na TV, mas o que é o UBMEP? É Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. E embora seja das escolas públicas, agora em 2017, pela primeira vez as escolas particulares elas foram convidadas a participarem. Mas antes elas eram excluídas? Não entendi. Não, ela nunca participou. Assim, antes, nas edições passadas, é o primeiro ano, até porque é Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. É porque na Olimpíada de Física, que eu coordeno aqui no estado, a gente tem
uma Olimpíada para as escolas particulares e uma Olimpíada para as escolas públicas. São duas Olimpíadas diferentes, porque o critério de premiação é diferente. Ou seja, as particulares não eram excluídas, tinha uma específica para ela, tanto que ela não podia participar da UBFEP, mas o aluno da escola pública podia participar de uma Olimpíada das particulares. Eu não entendi essa diferença que a matemática fez, confesso que não sabia. Não. Explica melhor. Pois é, porque temos duas Olimpíadas. Temos a Olimpíada Brasileira de Matemática, e aí essa sim, as escolas tanto particulares quanto públicas, elas, entendeu? A OBM, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática. Agora, a OBMEP, aí sim, essa era só para as escolas públicas, entendeu? Que são duas. Aí, esse ano, é que as escolas particulares também puderam participar. Fala um pouquinho desse outro programa que a gente ouviu falar, Sou Mais Matemática. Ah, sim. O Sou Mais Matemática, porque assim, primeiro a gente está vivendo o biênio da matemática. Os eventos mais importantes do mundo na matemática, eles estão acontecendo no Brasil nesses 2 anos. E aí, começou de 23 a 30 de abril, com o Festival da Matemática, onde teve sua primeira edição. A segunda está também para abril de 2018. A gente teve de 12 a 23 de julho a 58ª Olimpíada Internacional de Matemática, aqui no Brasil, que foi onde... Sediada aqui no Brasil, né? Exatamente. Que foi onde que ficamos no 37º lugar. Agora, no dia 23 a 29 de outubro, a gente vai ter a Semana Nacional da Ciência e Tecnologia. E em 31 de julho do próximo ano, a gente vai ter o intercâmbio voltado para as mulheres da matemática, que é o evento responsável pelo crescimento da presença delas, né, no estudo da disciplina e nas premiações internacionais. E do dia 1 a 9 de agosto, aí a gente vai ter o mais importante evento de matemática do mundo. 1 a 9 de agosto de 2018, né? Isso, de 2018. É o momento onde a gente premia o Medalha Fields. É nesse evento que sai o Medalha Fields. Então aí o que é que acontece? Eu acabei aproveitando esse calor, esse momento onde a matemática nunca esteve tão em destaque no Brasil como está agora. E aí eu pensei num projeto e chamei de Sou Mais Matemática. E esse projeto, na verdade, a gente pode primeiro ver como um movimento que tem como objetivo principal provocar discussões entre os profissionais da educação na tentativa de pensarmos em alternativas pedagógicas de forma a melhorar o ensino e aprendizagem da matemática. Então, resumindo, o que seria esse Sou Mais Matemática? É um movimento onde a gente pensa em ações para melhorar o ensino da matemática. O que é que... Sem querer ser chato, professor, mas isso não já seria o papel do Profimate? Não, o Profimate é um mestrado. Então, mas por ser um mestrado profissional, geralmente eles pensam exatamente em alternativas para melhorar o ensino, em técnicas, em ações para melhorar o ensino. Concordo. Só que acaba beneficiando quem está no programa. De uma certa forma, é meio que fechado. Entendeu? Fechado porque para estar no programa tem que passar por uma seleção. Exatamente. Para entrar, você tem que ser aprovado. Aí você foi aprovado, então aquele grupo acaba sendo beneficiado dessas discussões. Mas eles não servem como multiplicadores? Na teoria, sim, né? Agora a gente vê que na prática, ou seja, na prática é um pouco diferente. Isso vai acontecer a longo prazo. Entendeu? Acaba acontecendo porque aí esse professor, ele tem um amigo que é professor, ele vai para a escola com uma ideia, ele acaba compartilhando isso, só que a longo prazo. Agora, eu concordo contigo. Mas essa questão é uma coisa, digamos assim, mais imediata. Uhum. Que o que é que a gente identifica?
existe um material de altíssimas, assim, de uma qualidade indiscutível, que é o material da UBMEP. Então, por que a gente não pensa em alguma coisa de forma a explorar esse material? Então, aí dentro do Sou Mais Matemática, a gente teve uma reunião e discutiu que a gente poderia, de fato, pensar em algo para fazer isso. E a gente fez. Realidade, estamos tendo um projeto que é do Departamento de Matemática, que aí eu coloquei o nome Sou Mais Matemática na UBMEP. Então, os professores de matemática do ensino básico, ele vem para a universidade, toda quinzena acontece isso. A gente trabalha com esse material da UBMEP. Na semana seguinte, no sábado seguinte, o professor trabalha esse conteúdo com seus alunos. Aí na igreja, na escola, na comunidade, fica a critério dele. Então, aí, assim, a gente primeiro trabalha com os professores, o professor trabalha com o aluno, e aí há um rodízio de professores. Eu quero até aproveitar o espaço para agradecer aqui o professor Reginaldo, lá do Instituto, que ele vem contribuindo muito, o professor José Luiz, do Departamento de Matemática, e aí abraçaram esse projeto e ele está caminhando. E como é feita a avaliação desse projeto, professor? Olha, no primeiro momento, a gente não pensou no sentido de fazer uma avaliação. Ela é meio que assim, no final a gente vai fazer, ainda estou pensando como é que eu vou fazer esse diagnóstico, entendeu? Que aí no meu caso eu vou até procurar o apoio de colegas que têm uma experiência maior em relação a isso, para ver de fato o que é que a gente precisa levar em consideração, até para ver o que foi que a gente teve de positivo para fortalecer e o que teve de negativo para a gente excluir. Mas esse é um projeto dentro desse Sou Mais Matemática. Tem outro que foi para ajudar os alunos que pretendem fazer o vestibular. Então aí eu chamei Sou Mais Matemática no vestibular. E aí isso já vem... As aulas acontecem também no sábado, isso é quinzenal. Que um sábado eu estou aqui com os professores. No sábado seguinte, o professor está com os seus alunos. Então, nesse sábado eu vou para esse Sou Mais Matemática no vestibular. E tem um terceiro dentro da graduação. Esse da graduação eu Sou Mais Matemática na graduação, que aí eu vou trabalhar com os meus alunos. A ideia é identificar qual é a dificuldade dele. Identificando, dificilmente, quando a gente volta, a gente vai revisar isso na aula, que eu acho que tem que ser feito em algum momento, só que aí a gente acaba atrasando o curso. Então eu já combinei com eles, certamente será num sábado à tarde, que aí esse projeto que eu estou, ele vai terminar, e aí toda quinzena à tarde teremos encontros com os alunos. Gilson, a gente lá no Departamento de Física, a gente criou uma disciplina matemática básica, para reestruturar a base, ou dar a base que o aluno não tem lá no ensino médio e entra no curso de Física. Essa tua Sou Mais Matemática na graduação teria essa ideia de dar uma base que ele deveria trazer para ele poder enfrentar os cursos de cálculo, por exemplo? A ideia é essa? Olha, veja só, eu acho que a sua pergunta ela é atendida assim, com maior precisão no programa de apoio acadêmico da UFRR, que é o Aprenda Mais, que esse projeto até foi criado pela Pró-Reitoria de Graduação. Aproveito até o espaço aqui para parabenizar a Pró-Reitora de Graduação, a doutora Luciane, que aí ela tem o projeto, mas a ideia do Aprenda Mais foi mais voltado para isso. Porque aí não só o aluno de física, não só o de matemática, mas química, português, todas as áreas. Então, esse Aprenda Mais, ele tem esse objetivo de dar uma base mínima para que o aluno tenha um bom desempenho em todo o seu curso. Esse Sou Mais Matemática na graduação, da forma como eu estou falando no Sou Mais Matemática, ele é só para os alunos de cálculo, entendeu? Então ele é meio pontual. Entendi. Me veio uma dúvida aqui. O primeiro programa que você falou, que é por videoconferência, como é o nome? O Papman. Ele acontece há muito tempo, né? Sim. Tem aí, olha, eu entrei na universidade em 2002,
Acho que a primeira vez que nós transmitimos foi em 2005, por videoconferência, se eu não me engano. Então, deve ter pelo menos uns 10 anos aí. Esse Papman, você trabalha com o professor de matemática, que ele vai ser o cara que vai multiplicar lá na sala de aula. Vocês têm, quando eu falo vocês, é a Sociedade Matemática, ou vocês aqui na UFRR, algum trabalho que mediu ou mede o impacto desse curso Papman no aluno lá do ensino médio? Vocês fizeram esse levantamento? Eu perguntei isso porque a gente teve um programa pela CAPES, que agora não recordo o nome, Novos Talentos, foi da CAPES. E aí como é que a gente acabou medindo indiretamente o impacto desse programa do Novos Talentos? A quantidade de alunos que entraram nos cursos que a gente ofereceu ligados ao Novo Talento, que fizeram esse curso que foi oferecido. Aí, repetindo a pergunta, em relação ao Papman, vocês têm alguma medida do impacto disso lá no aluno? Não, a gente até hoje não, até onde eu tenho conhecimento não foi feito, entendeu? Agora, se realmente foi feita alguma coisa, eu vou até verificar. Mas, aproveitando a sua pergunta, essa análise no final desse Sou Mais Matemática na graduação, aí sim, aí eu quero de fato fazer, porque aí fazendo até levar para os colegas, não só da disciplina de cálculo, mas para falar sobre essa experiência. Porque o que eu vejo, e aí há um desgaste muito grande, e aí é por isso que eu vejo que a gente precisa discutir o que é que acontece hoje muito com a matemática. Um colega, por exemplo, ele gasta uma energia danada falando de juros simples, por exemplo. E aí acaba não tendo tempo de falar de juros compostos. Aí vem a pergunta, será que ele conseguiu fazer muita coisa não falando de juros compostos e falando de juros simples? Então, o que a gente precisa é de momentos para fazer uma discussão muito séria em relação a isso, para ver se só tem tempo para falar ou juros simples ou juros compostos, qual é a preferência que a gente vai dar. E também qual a efetividade disso? O que é que a gente usa mais no mercado? É juros simples ou é juros compostos? Pois é. É bem interessante a tua reflexão aí. E, insisto, há tantas ações que a gente tem ideia, mas eu acho que falta medir efetivamente o que é que essa ação está trazendo de positivo. Eu gasto muito tempo, muito esforço, muita energia para oferecer um mestrado profissionalizante. Tá aqui, eu coloquei 10 mestres em física, em matemática, no ensino aqui de Roraima. Tá, e o que é que isso impactou na formação do meu aluno? Só para complementar, professor, pelo menos no caso da física, esse impacto está sendo avaliado pela CAPES. A gente estava para receber uma visita recentemente, não houve, foi no período que eu estava de férias, mas exatamente esse impacto que o professor Roberto está falando, eu acho que é de fundamental importância, até como questão de estímulo para outras pessoas se envolverem no projeto. Porque se de repente você está dando murro em ponta de faca, é uma luta, de certa forma, uma inglória, tá entendendo? É importante vocês irem atrás desse resultado. Certo. Mas aí a pergunta foi em relação, ele foi pontual do Papman, certo? Do Papman. Uma ação. Nada impede de vocês também irem atrás dessas outras ações que vocês fazem. Eu acho que a ideia do projeto é interessante, mas dissociada do resultado, eu acho que, de certa forma, como eu estava dizendo, você pode estar, de repente, dando murro em ponta de faca. Concordo em relação a isso. E em relação ao BMEP também a gente tem números. Por exemplo, o aluno que ele é premiado na UBMEP, ele participa de iniciação científica. Hoje a gente tem 572 alunos participando de iniciação científica, tem 71 alunos de mestrado e 40 em doutorado. Isso aqui em Roraima? Esses Não, números? a nível nacional. A nível nacional, mas que receberam essas bolsas pelo seu bom desempenho em nas Olimpíadas. Agora eu quero aproveitar e falar sobre a premiação que eu fiz recentemente aqui da UBMEP, onde a gente premiou 2 alunos com medalhas de ouro na UBMEP. Até agora, a UBMEP ela começou em 2005, tivemos 4 medalhas de ouro, sendo que a primeira foi em 2005,
Quando se fala tivemos, é o estado de Roraima. O estado de Roraima. Em 2005, com o Matheus Filipim, que foi pela Escola Monteiro Lobato. Em 2013... Foi aluno da engenharia, nosso aluno da engenharia. Exatamente. Em 2013, a gente teve uma medalha de ouro pelo Colégio de Aplicação, com o Pedro Henrique. Agora, em 2016, tivemos 2 medalhas. Uma também do Colégio de Aplicação, com o Pedro Araújo, e a outra pela Escola Estadual a Presidente Tancredo Neves, com Paulo Henrique. E aí realmente é um momento assim de a gente comemorar, porque são 2 medalhas de ouro. E eu fiz uma cerimônia de premiação no dia 11. E aí eu queria até desabafar, porque veja só, foram 69 medalhas de bronze, 2 medalhas de prata, 2 medalhas de ouro, professores premiados, escolas premiadas, Secretaria Municipal premiada, que foi o caso da de Rorainópolis. E aí me garantiram o lanche para essas crianças. Eu não vou falar o nome aqui de quem garantiu, até porque eu não tenho documento assinado, para depois ainda não complicar o meu lado. Mas o curioso é que, embora na véspera do evento tivesse me garantido o lanche, eu fiquei sabendo que não teria o lanche meia hora após o término do evento. Porque, de fato, as crianças não tiveram um suco, um refresco, um refrigerante. E considerando que vieram alunos do estado quase todo, entendeu? Então, você pensar... Infelizmente, essas ações não geram votos, né? Pois é. E aí, a gente considerar que crianças saindo de suas casas, vindo para um evento... eu tenho certeza... Porque quando terminou o evento, ligou para a van, foi até de Rorainópolis. Ligou, a van pegou aqui na porta do CAF e foi embora. Ou seja, essa criança, porque na verdade a UBMEP ela é para os alunos a partir do 6º ano. Então você imaginar que ela poderia chegar à sua casa, sei lá, 10, 11 horas. Então isso realmente foi uma coisa muito triste. E se a gente for olhar que a gente estava premiando alunos no evento nacional, onde Roraima, ela com essas 2 medalhas de ouro, que a cerimônia será no Rio de Janeiro, no dia 14 de novembro, entendeu? Então Roraima está no cenário nacional. E esses medalhistas de ouro vão para a cerimônia nacional? Onde receberão a medalha no Teatro Nacional do Rio de Janeiro. Mas é ensino, cara, aquilo que eu já comentei, o sistema está falido. Eu não acredito mais nesse sistema, gente. Não acredito. É isso mesmo. Bom, olha como o papo é rico, gente. E serve pra gente desabafar. A gente tá servindo até como porta de reclamação e pra ver se alguém se toca, né? Professor Gilson, quero agradecer sua participação. Muito bom conversar, saber que tem tantas ações para mudar o ensino de matemática. E gente interessada, trabalhando como o senhor mostrou. Professor, gostaria de agradecer sua presença e lhe parabenizar pelo trabalho. Eu que agradeço a oportunidade, quero parabenizá-lo pelo espaço, tanto por, espaço dado a mim, enquanto pessoa, quanto ao espaço dado para a gente falar de ciência, uma área totalmente importante para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então, eu vejo que vocês foram muito, felizes na escolha desse programa e só tenho a agradecer e parabenizá-los. Muito obrigado. Ok, nós agradecemos a vocês, ouvintes, e contamos com a sua audiência na próxima terça-feira, às 10 horas, aqui nas ondas da 95.9 FM Universitária, com o programa Por Dentro da Ciência. Até terça. Você acabou de ouvir Por Dentro da Ciência, um bate-papo científico com colaboração do Departamento de Física da UFRR e que vai ao ar todas as terças às 10 horas pelas ondas da Rádio Universitária 95,9 FM.